Seja muito bem-vindo à nossa série Relacionamentos que Curam. Nós estamos falando sobre inteligência comportamental dentro do relacionamento. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula e nessa aula nós vamos então aprender uma primeira ferramenta da inteligência comportamental dentro da nossa série. Eu quero sugerir para você a leitura de um livro, 5 linguagens de amor, que pode realmente fortalecer, ajudar você a aprofundar mais no conhecimento de tudo que nós estamos falando aqui. Mas a minha preocupação é com a sua prática, é com o seu dia a dia, certo? Nessa nossa segunda aula prática, eu quero falar sobre algo muito importante. Primeiro, o princípio principal que você tem que colocar na sua mente nessa primeira prática, e que você precisa aplicar isso dentro da sua relação, é elogiar e encorajar. Eu sei que você já ouviu isso é falado há milhares de anos atrás, nós já ouvimos isso enquanto vamos construindo a nossa vida, a nossa história, nós repetimos isso. Palavras têm poder. Palavras têm poder. Isso é tanto bíblico quanto científico. Palavras têm poder absoluto, um fato. Por isso que a nossa primeira ferramenta dentro da inteligência comportamental é te ajudar a desenvolver habilidade para elogiar e para encorajar o seu cônjuge. Por isso que a primeira ferramenta hoje, nessa segunda aula, é sobre palavras de afirmação. Palavra de afirmação. Lembrando que a inteligência comportamental dentro da relação é nos dar ferramentas, habilidade para nós transformarmos, para nós curarmos a vida da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, das pessoas à nossa volta. É gerar mais conexão e é realmente também tornar uma pessoa que verdadeiramente faz falta dentro do nosso lar, dentro do lugar onde nós estamos. A pergunta que eu te faço, você de fato quer fazer falta? Quer ser uma pessoa que deixa saudade? Quer ser uma pessoa necessária no ambiente onde você está? Aplica esse conceito de inteligência comportamental, que isso vai fazer toda a mudança. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, a Bíblia nos instrui a não falar palavras que sejam torpe, palavras que sejam negativas, palavras que sejam maldosas. A Bíblia, em outras palavras, nos diz o seguinte: se for para falar coisa torpe, se for para falar coisa maldita, se for para falar palavra que não edifica, cala a boca. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, a não ser que seja unicamente para edificação. Ou seja, se você não pode falar bem, então fique calado. É isso que Deus está nos dizendo. Observa que isso é sério. Então, palavra tem poder e para Deus, ou você fala para curar, ou você fala para transformar, ou fica calado. É simples assim. Por que eu trago isso assim, de uma forma, se calhar você fala, mas você pareceu que ficou nervoso. Olha, me perdoa, mas é muito triste você ver quantas pessoas estão arrebentadas hoje por causa de pessoas, por causa de famílias, por causa de ambiente, por causa de pessoas que infelizmente não tiveram sabedoria em desenvolver essa inteligência comportamental e ter gerado feridas, trauma, doença na vida das pessoas. E eu te confesso, eu fui uma dessas pessoas. E eu me arrependo amargamente. Se eu pudesse voltar a vida para trás e nunca ter falado coisas que eu falei, e da forma que eu falei, eu faria isso hoje. E por isso eu estou aqui para, de alguma forma, redimir. Já pedi a Deus perdão pelo meu pecado, mas eu sei que há uma forma também de redimir, é poder corrigir isso, curando pessoas, ajudando pessoas a curar outras pessoas. Por isso que essa aula é importante demais. É importante demais. Me diz aí se está fazendo sentido para você. Se você é inscrito no canal, deixa o seu comentário. E mais do que isso,
Se fizer diferença, se isso aqui abençoar a sua vida, compartilha com o maior número de pessoas possível. Um exemplo pessoal. Dias atrás, a minha esposa ela me chamou e disse: amor, eu percebo que você tem muita dificuldade em me elogiar, mas você tem muita facilidade em me criticar. E eu parei assim, ó. Mas te criticar? Como que eu te critiquei? Ela disse assim: você lembra? Eu fiz a abertura do programa da reunião da igreja e quando terminei, você não disse foi ótimo, mas você teve coragem de dizer: amor, eu pensei que você iria fazer isso. E na minha cabeça, isso não era crítica. Na minha cabeça, isso era normal. Observa, nós não prestamos atenção, nós não preocupamos, nós não temos pressa para elogiar, para motivar, mas a gente sempre tem uma observação. E por incrível que pareça, na relação com o cônjuge, com os filhos, eles já sabem disso. Eles sabem que você muitas vezes não está pronto para elogiar, para encorajar. E aí você chega querendo aconselhar. Presta atenção. O seu cônjuge, se você é a pessoa que não a elogia, não a encoraja, ela não quer seu conselho. É verdade. Ela não quer seu conselho. Seus filhos também. Só que às vezes os filhos não têm coragem de falar. E também você não entende. Mas eu não falei nada, eu só fiz uma observação, mas ela não quer nem sua observação. Sabes por quê? Simples. Porque você não sabe elogiar, você não sabe encorajar. Então, para ela, sua observação não vale. Então, uma pessoa de fora que chega e fala a ela: mas que legal, como é que você foi bom, você foi incrível, não sei quanto. Mas eu acho, traz uma orientação para ela, ela recebe ou ele recebe com o maior prazer. E sabe o que é que a gente fica? A gente fala assim: a pessoa de fora fala, você ouve, mas eu falo, você não ouve. Já ouviu aquela frase: santo de casa não faz milagre? Claro, porque santo de casa vê muito defeito. Santo de fora não vê defeito, santo de fora só vê coisas boas. Por isso que santo de fora faz milagre. Então seja santo que vê qualidade. Aliás, se você é santo, devia só ver qualidade da sua esposa, devia só ver qualidade dos seus filhos. Certo? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. E isso me feriu profundamente. E por isso, mais uma vez, eu trago aqui para te ajudar a corrigir. Não faça isso no seu relacionamento. Exercício prático, então, para ajudar você a elogiar, a encorajar a sua esposa, seu marido, seu filho, as pessoas à sua volta, lembrando que isso é uma necessidade que eles têm. Presta atenção, nunca esqueça disso. Essa é uma necessidade que eles têm. Então, comece hoje a notar como sua esposa, como seu filho, como seu colega de trabalho, eles aceitam e eles se sentem pertencentes, valorizados no contexto do relacionamento. Preste atenção nisso. O que é que você tem que fazer? E você pode mudar. Segunda coisa que você tem que fazer é, lembra de pequenas vitórias dentro do relacionamento. E mensura isso para a sua esposa, mensura isso para o seu filho. Palavras simples, como por exemplo: parabéns, amor, naquele dia você fez isso, você fez aquilo. Ou falar assim: olha, como você foi incrível, sabe? Você consegue. Ou assim, ó, você está saindo muito bem. Força, incentiva, encoraja, elogia. Compartilhar mais uma experiência que curou a minha vida, que impactou meu casamento. E agora, trazendo essa conversa aqui, essa aula para você, eu lembrei e depois dessa conversa, inclusive, já vou lembrar minha esposa. Eu lembro que nós tínhamos um hábito de fazer um diário de agenda. O que é isso? Toda vez que eu estava saindo para uma viagem, para dar uma palestra, para levar um estudo, para aconselhar alguém, a minha esposa colocava no meio da minha Bíblia palavras, umas escritas em 5 linhas.
Amor, que Deus abençoe o seu tempo lá, você é um servo de Deus, tem abençoado muito a minha vida, Deus vai te usar, não tenha medo. Assim, essas palavras, você não tem noção como isso dava energia para mim. E eu também fazia a mesma coisa para ela. Escrevia frases, colocava na Bíblia, escrevia frase, colocava debaixo da almofada. Isso era um hábito. Eu penso que nós vivemos isso dentro da nossa relação uns 5 anos. A gente vivia isso direto. Mas não sei, por algum motivo, a gente deixou de desenvolver isso. E nós estamos a perceber a falta que isso está fazendo dentro da nossa relação. Eu sinto a falta que isso faz para mim. E ouvindo a minha esposa reclamando, eu senti a falta que isso tem feito também para ela. Faltando o quê? Faltando elogio, faltando realmente encorajamento. Sabe, não é elogiar, amor, como é que você está linda. Isso aqui, meu amigo, é uma coisa, é uma obrigação sua, como marido falar para a esposa. Mas acredita que quando você é o cara que não elogia de verdade as qualidades, as coisas que ela faz e tal, e fala ela como você está linda, ela nem aceita esse elogio. A mulher não aceita o elogio do homem quando o homem fala, amor, você está linda. Se você é um cara que não é habituado a elogiar ela, se você é um cara que não reconhece as qualidades dela, ela te vê assim. Você já viu? É verdade. Eu não estou te falando com base em suposições, eu estou te falando com base em ciência, com base em prática. Certo? Por isso faz toda a diferença. Bem, concluindo isso aqui, o que você entenda uma coisa. Você precisa desenvolver a inteligência comportamental dentro da sua relação, não apenas como um ato de amor, embora seja um ato de amor, mas como um caminho para a cura, para a paz em seu relacionamento. Se a sua intenção é realmente transformar a vida do seu cônjuge, dos seus filhos, você vai fazer. Se isso se importa para você, acredito que você vai fazer, certo? Então, porque muitas vezes a gente tem aquele orgulho, não, mas eu não vou fazer porque a pessoa não faz. Lembra que é o que você tem que fazer, não o que o seu cônjuge tem que fazer. O que você tem que fazer, não o que seu colega tem que fazer. O que você tem que fazer. Inclusive, é você que está ouvindo essa aula, é você que está aprendendo essas ferramentas e não essa pessoa. Então, palavras que nós usamos, ela tem poder para iluminar ou para escurecer a vida daqueles que estão à nossa volta. É tanto exemplo negativo, mas é positivo agora. Eu lembro que minha esposa, eu acho que você vai se identificar comigo, ela me disse assim, você nunca me elogia. Eu falei isso aqui há pouco. Eu falei, como assim? Sabe por que ela disse nunca? Porque o que fica gravado no inconsciente da pessoa são palavras que magoaram ela vindo da referência como marido. E eu entendi isso. E logo que ela falou isso, eu entendi, ok, o registro que ela tem é exatamente das críticas, é exatamente das vezes que eu falei com ela de maneira inadequada. Isso marcou, e marca mesmo. Agora, qual é o meu papel? É exatamente usar essa ferramenta para corrigir aquilo que não está bem na minha esposa, até que ela possa me olhar com um olhar diferente. Você pode mudar isso. Presta atenção. Comprometer-se em aplicar esses princípios diariamente é como a construção de tijolo. É como colocar tijolo em construção de uma casa. Não tenha pressa, não fique ansioso. São várias ferramentas que estarei dando para você durante essas aulas. Todos os dias você vai receber uma ferramenta, orientação prática. Aplica isso. Todos os dias. O resultado virá. Eu te falo com toda a propriedade que o resultado virá. Pode não duvidar. Então que Deus abençoe cada esforço de você e encha a sua casa de muito amor, de muita paz e prosperidade. Certo? Até a nossa próxima aula.